explicamos no sábado, eu vejo assim que Deus tem dado oportunidade para nós compartilharmos experiências, a palavra do Senhor. Não vai ser diferente, próxima semana, de terça-feira de novo, vamos dar continuidade falando sobre a igreja nas casas e continuidade no sábado, os irmãos que não puderem vir na terça. Mas como é maravilhoso mesmo nós olharmos, nós cantamos o cântico de Jonas, e é onde ele fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Interessante que os discípulos, né, estavam ali tomados pela glória do Senhor, pelo Espírito do Senhor, e ali Pedro, justamente com os discípulos, foram presos. Vocês estão proibidos de falar esse nome. Aí antes de soltá-lo, deram uma surra neles. E aquilo, em vez de desmotivá-los, ao contrário, os motivá-los. Eles saíram dali pulando, assim, louvado seja Deus, porque nós apanhamos, nós estamos dignos de apanhar por causa do Senhor. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Porque aquilo que nós vimos e ouvimos mudou a nossa história. Aquilo que vimos e ouvimos transformou a nossa vida. E, portanto, não há mais sentido se nós não formos nessa direção. E muitas vezes irmos nessa direção vai nos levar ao confronto. Lá em Mateus 10, versículo 16, vamos abrir lá, Mateus 10, versículo 16, onde Jesus envia os seus discípulos na missão. Ele dá uma missão para os discípulos. E essa missão ele dá para a igreja também. Mas aqui, especificamente, no capítulo 10 de Mateus, ele escolhe os discípulos, e logo depois, segundo o Evangelho de Mateus, ele já os envia numa missão, ele dá as instruções, e depois ele dá admoestações sobre esta missão. E essa missão é nossa. Lá no versículo 16, onde começa a parte onde ele está admoestando, ensinando, Mateus 10, 16, nos diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. De novo, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo de louvor que nos leva, Deus, nos conecta de uma forma tão gostosa na tua presença, e queremos que esse prazer, essa sensação gostosa permaneça através da tua palavra também. Senhor, nos conduza segundo o teu propósito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A missão em tempos difíceis. Meus irmãos, quando o Senhor nos chama, Ele nos conquista. Em nenhum momento o Senhor vai nos iludir em relação à missão. Ele fala que a missão vai ser árdua, que a missão não vai ser fácil. E não é diferente aqui quando Ele prepara, né, os discípulos aqui, Ele chama os discípulos, e nós pegamos aqui, desde o primeiro capítulo aqui, onde ele já inicia dizendo assim no primeiro versículo: tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor então mandou: vão. Ele deu autoridade. Isso lá no final, no Mateus 28 também fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor envia a sua igreja essa missão. É uma missão. E aí, meus irmãos, do versículo 5, ele dá algumas instruções. Nós pegamos aí: Jesus enviou os 12 para curar, expulsar espíritos imundos e pregar o evangelho. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para que um ajudasse mutuamente. Jesus enviou depois 72 discípulos para preparar a chegada do reino. Então, o Senhor sempre enviou os seus. E quando nós olhamos em relação ao envio da igreja, o Senhor enviou os discípulos e, consequentemente, a igreja. Se nós pegarmos
o texto aqui, eles falam que essa missão é difícil porque nós vamos para um contexto contrário. Nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. O que o lobo come? A ovelha. Então a nossa missão, a igreja, ela é direcionada a ir por todo mundo, pregar o evangelho, num contexto contrário. A missão que a igreja tem, meus irmãos, e é por isso que nós temos que entender o que é ser igreja, é por isso que nós temos que entender a importância de nós sermos tomados pelo Espírito de Deus, a glória do Senhor, nós temos que ser tomados por essa glória, e esta glória nós temos que, como igreja, criarmos esse ambiente que o Espírito Santo venha e nos reveste dessa mesma autoridade que o Senhor deu aos discípulos, depois Ele deu também à igreja. Jesus confiou aos apóstolos a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. A igreja é missionária por natureza, pois deriva da missão de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo e todos os cristãos são enviados. Então, assim como os discípulos, os apóstolos, eu e você também somos enviados. Se nós pegarmos lá em Atos, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, onde bem no início de Atos ele fala da nossa missão como igreja. Atos 1, diz assim: Atos 1, versículo 1, diz assim: escrevia o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está relatando aqui em Atos dos Apóstolos aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem é que dá continuidade a essa missão? A igreja. Jesus escolheu o início, Ele enviou, e a missão agora é nossa. A missão agora é nossa. Nós somos enviados, a igreja é enviada. Então a missão da igreja é levar as boas novas a todos, transformando, renovando os homens, as mulheres, todos em volta. A missão da igreja é anunciar o evangelho aos povos que ainda não conhecem. A missão da igreja é anunciar a fé a cada nova geração. A missão da igreja é evangelizar também os nossos vizinhos. Meus irmãos, como é maravilhoso nós podemos olhar para a palavra e vermos o quanto Deus é maravilhoso, mas o quanto é gostoso você compartilhar isso com as pessoas. Não tem dinheiro que pague a sensação maravilhosa de você estar pregando o evangelho e as pessoas se renderem chorando ao Senhor, e você só é um instrumento, Deus só está usando a sua boca, e você está ali, você não fez nada, você só está abrindo a boca, e o Espírito Santo vem, toma aquela pessoa, o Espírito Santo começa a abrir a mente dela, e ela começa a chorar, e você começa a falar, tudo que você fala tem sentido para ela, tudo que você fala é um mistério que até então ela não entendia. E é uma sensação tão gostosa, meus irmãos, quando você está assim, puxa, quanto vale a pena servir ao Senhor? Porque é aquele momento que você está sendo um instrumento usado por Deus para transmitir a sua palavra. E ali então Jesus ele dá instrução aos discípulos a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, a expulsar os demônios, curar os enfermos, ungir os enfermos com óleo, não levarem dinheiro, nem saco de viagem, ou bordão, ou cajado, ficarem na casa das pessoas dignas na cidade, na aldeia que eles estivessem, não se preocupassem com o que vão dizer, porque o Espírito Santo iria tomá-los, iria inspirar o coração deles, a boca deles, não terem medo de quem os ameaçassem. Jesus também advertiu os discípulos sobre a perseguição que enfrentariam. Jesus concedeu algo do seu poder sobrenatural para vencer as forças do maligno e os envia com essas instruções. Então, eu e você também somos enviados, da mesma forma aqui em Mateus 10, como em Mateus 28, onde fala, toda autoridade me foi dada, portanto, vão, porque a autoridade está sobre o Senhor,
agora está sobre a igreja. Nós não sabemos, ou às vezes nós não entendemos mesmo o poder que está na mão da igreja. Nós entendemos o poder que está na mão da igreja. Nós vamos entender que muitas coisas que acontecem na cidade, muitas vezes acontece pelo fato da omissão da igreja. A igreja não tem autoridade no mundo espiritual. Quando a igreja se levanta, é uma força espiritual que se levanta neste lugar, nessa cidade. Sabe o que acontece? A partir daí, o inferno se abala. As barreiras são quebradas. Nós precisamos entender que isso é o mundo espiritual. E é por isso que o Senhor nos envia com autoridade, não é nossa, mas a autoridade do Senhor. Mas ele, meus irmãos, ele já começa dizendo assim: eis que eu vos envio como ovelhas. A ovelha é um animal tão calmo, dócil. Eu não sei, mas dizem que a ovelha, quando você vai matar um porco, é um escândalo só, né? É um escândalo, todo mundo da vizinhança ouve, mas uma ovelha, dizem que quando você vai matar ela, ela vai na direção da faca ou do instrumento que vai ser usado para matar, ele vai para cima. Ele não foge. A ovelha não foge. Por isso que a palavra de Deus fala lá que nós somos ovelhas, como ovelhas indo para o matadouro. A ovelha, ela não tem medo da morte, porque ela conhece o seu pastor. Ela conhece o pastor que guia, que preparou o pasto, que a protege. Portanto, ela não tem medo por causa do seu pastor. Eu e você, nós temos o supremo pastor, que é Jesus, amém? Mas aí, meus irmãos, a primeira coisa que o Senhor nos coloca aqui: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Primeiro conselho que o Senhor nos dá nessa missão: se prepare para esse desafio. Se prepare. Jesus nos prepara para os desafios e obstáculos que enfrentaremos em nossa jornada como discípulos, incluindo a oposição e perseguição. Ou melhor dizendo, meus irmãos, como é difícil às vezes nós vivemos o Evangelho, por quê? Sabe que é o primeiro campo de batalha que às vezes nós enfrentamos quando você não é da igreja, você às vezes é o único da casa que está vindo à igreja, e de repente você se converte. O primeiro campo de batalha é a sua casa. Porque quando nós decidimos seguir ao Senhor, e as pessoas no qual nós convivemos não estão seguindo, em muitos momentos vai haver conflitos espirituais, vai haver confrontos, e que o Senhor vai te levar a tomar uma posição. Olha, está errado isso, corrija. As pessoas vão olhar para você: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? E aí, meus irmãos, onde nós estivermos sendo enviados, não há como nós fugirmos da nossa missão. Interessante que lobos, a ideia aqui é um termo usado para descrever os falsos profetas, onde o Senhor usa muito, né? Qual que é a função dos falsos profetas? Qual é a função dos falsos profetas? É só uma: destruir a igreja. A função dos falsos profetas é destruir a igreja. Porque tudo que o falso profeta fala é contra a palavra. Então, meus irmãos, olha, se nós pegarmos lá Mateus 7, versículo 5. Mateus 7, 5 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. Meus irmãos, tenha cautela, cuidado com os falsos profetas. Eu fico olhando, meus irmãos, hoje, na nossa missão como igreja, quantos falsos profetas nós estamos vendo hoje. Hoje tem pessoas que abriu lá uma página na internet, ele fala algumas coisas lá, e aí as pessoas concordam com ele já acha que ele entende de teologia, ou ele entende da palavra, começa a falar coisas,
que às vezes nem ele acredita, mas está dizendo ali, as pessoas estão dando crédito para ele, e ele está ali como um grande pregador e ele não prega nada. Qual que é a intenção do falso profeta? Destruir você, a igreja. A igreja é você. Não é isso que nós temos estudado? A igreja é você. Os falsos profetas estão vestidos de ovelhas. Ou melhor, por que eles estão vestidos de ovelha? Porque ela está querendo se aproximar da ovelha, como ovelha, né? Fantasiada de ovelha. E a primeira deixa que a ovelha deixa bobear, o lobo come a ovelha. Ela mata. E aí, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque na nossa missão, como discípulo, como igreja, nós vamos encontrar os falsos profetas. Nós temos que estar muito claro em relação a tudo quanto vai contra a palavra. Às vezes tem coisas que, às vezes nós lidamos com tantas coisas, às vezes tão coisas banais, mas são coisas que podem afetar a nossa fé. Atos 20, 29. Quando Paulo se reúne com os presbíteros da igreja, lá em Atos 20, versículo 29, ele fala de algo muito interessante. Ele está se despedindo da igreja, porque não voltaria mais. Ele fala assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo está dizendo assim: olha, na minha partida, muitos falsos profetas vão entrar no meio de vocês, vão penetrar no meio de vocês e não vão poupar o rebanho. Essa palavra está dando para a liderança da igreja. Eles vão entrar e não vão poupar o rebanho. Você. Meus irmãos, a nossa missão é tão importante que o diabo sabe que se nós abrirmos a nossa boca com autoridade e poder, o céu, o inferno obedece. Então nós precisamos exercer essa autoridade. Amém? Observe que Jesus começa falando de uma realidade difícil, quando aponta que os discípulos são ovelhas num contexto de lobos. Nos dias de hoje, significa que o líder deve preparar os seus liderados, afirmando que a missão deles não será fácil. Mas isso não é para se colocar medo, pelo contrário, pois eles estão respaldados pelo líder que os lidera, na autoridade do Senhor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então a nossa missão como igreja aqui é, a liderança da igreja, os irmãos têm que ir nessa missão, enviados ali, liderados pela liderança da igreja, a pregar esse evangelho, para que o inferno seja vencido. Em Lucas 10, versículo 3, ele só reforça isso, porque é outro texto que fala sobre isso, fala assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Então, assim, a nossa missão não é fácil, porque somos enviados no contexto contrário à nossa vontade. Mas mesmo essa missão é tão árdua que, olha só, abre lá em Mateus 10. Olha o que diz lá no versículo 22, Mateus 10, 22. Gostaria que depois você lesse em casa todo o capítulo 10, você vê como é que é árdua essa missão. Mas olha o que diz no versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por isso que nós estamos como ovelhas indo para o matadouro. Que seremos odiados. Porque todas as vezes que nós abrimos a nossa boca no mundo espiritual, o diabo se levanta. E é por isso que é importante nós exercermos a nossa autoridade com autoridade e poder, porque o diabo se levanta.
Não é necessário você enfrentar possessões, demônios, não precisa nada disso. Mas só de você exercer em nome de Jesus, o céu e o inferno se abalam. Olha o que diz aqui o versículo 26, continuando aqui o 10, 26, eu ponho todo, mas só alguns, Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não... Está falando da questão, não tenha medo dessa missão, porque nada está oculto, tudo é revelado. O Senhor vai dar a você a palavra, o Senhor vai dar a você o poder, a palavra. Versículo 28, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Então não temem aqueles que podem matar o corpo, quer dizer, muitos vão ser levados à morte. Então por isso nós somos como ovelhas indo para o matador, nós vamos para um contexto contrário. Então a missão da igreja não é uma missão fácil, porque ela vai exigir de mim e você coragem. Por quê? Eu não estou indo no meu poder, não estou indo na minha autoridade, mas estou indo no poder e na autoridade do Senhor, daquele que me enviou. Lembra quando o Senhor falou assim para Pedro, vai lá no meio do mar e lança as redes. Pedro fala assim, sabe por que Pedro fala assim? Sobre a tua palavra eu lançarei. Porque até então Pedro tinha pescado a noite inteira, metido rede a noite inteira e não pegou um peixe. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Aí chega Jesus, Pedro, vai lá no meio e lança as redes. Pedro, no conceito, na profissão dele, ele tinha certeza que não ia dar peixe nenhum. Pedro sabia que não ia dar peixe. Mas ele fala assim, sobre a tua palavra eu vou lançar. Mas eu não vou jogar porque eu acredito que vai dar peixe, mas porque o Senhor falou, e na autoridade que o Senhor falou, eu vou fazer. E aí ele foi e fez, quando ele jogou as redes. O que aconteceu? Era um tanto peixe, que tiveram que chamar outros barcos, porque senão eles iam afundar de tanto peixe. Qual foi a atitude de Pedro? Se eu lançar aos pés do Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, mas estou diante do Senhor. Ele se rendeu ao Senhor. Quando nós exercemos a nossa autoridade, meus irmãos, é na palavra do Senhor, na autoridade do Senhor, é que nós andamos e falamos, não é na nossa. A partir daí as coisas são diferentes. Lembra quando o pessoal ouviu Paulo, né? Paulo expulsando demônios. E uns rapazes falaram, vamos expulsar também. E aí vira um demônio, um endemoniado, né? Nós expulsamos no nome do Deus que Paulo prega. Os jovens apanharam, levaram uma surra do endemoniado. Porque eles falaram assim, olha, Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Eles não estavam na autoridade de Deus. Estão entendendo a nossa missão? Quando eu e você exercemos a nossa autoridade e poder, o céu e o inferno se abalam. Portanto, ele fala, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Porque eles não podem matar a sua alma. Né? Nos alerta, meus irmãos, o fato de que realmente existem bons motivos, talvez para se ter algum medo, mas ele supera o medo, é o temor do Senhor, porque o versículo 28, a outra parte, ele fala assim, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. O que nós temos que temer? A Deus, e não o homem. Não temo aquele que não pode matar o corpo, mas temo aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Quem que é esse? Deus.
Deus. Então, meus irmãos, a nossa missão ela é exercida primeiramente no temor do Senhor, na reverência do Senhor, a presença do Senhor. Nós não estaremos sozinhos. Nós pegamos lá Mateus 14, 27, diz assim, os discípulos estavam no mar, né? E aí Jesus aparece, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ou melhor dizendo, nas tempestades, nas lutas, você não vai estar sozinho, o Senhor vai estar ao teu lado. Não temas, eu sou contigo. Deus é maravilhoso. E o amor que lança fora todo medo, lá em 1 João 4,18 fala, né, que o amor lança fora o medo. Então, se nós estamos na certeza que o amor de Deus está conosco, o amor lança fora o medo. Então, não pode existir medo nessa missão. Mas receberemos uma enorme recompensa. Vamos ver lá? Mateus 5, versículos 11 e versículos 12. Que é as bem-aventuranças, né? Mateus 5, 11 e 12. Diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Olha o 12. Regozijai-vos. Quer dizer, não é para ficar triste. Ele fala, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lá em João 15, onde ele fala da videira verdadeira, depois ele fala assim, olha, assim como eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Assim como eles me odiaram, vão odiar vocês também. Mas aquele que permanece em mim produzirá muitos frutos. Então, o objetivo prático dessa missão: prepare-se, porque os desafios, os obstáculos que você enfrentará são oposição e perseguição. Isso vai fazer parte da nossa vida cristã mesmo, não há como nós fugirmos disso. Me lembro uma vez de uma situação muito chata, fui chamado como pastor para orientar uma irmã que se viu numa situação muito difícil. Ela estava numa empresa e ali então foi descoberto que ela estava roubando a empresa. E eu fui lá fazer a visita para essa irmã. Aí cheguei lá, ela, como Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus permitiu que eu fosse envergonhada. Aí eu falei assim, minha irmã, você não estava errada. Você está colhendo o que você plantou. Se você estivesse certa, Deus iria botar a mão nessa causa e você não seria envergonhada, você iria vencer. E aí iria ser provado que você não tem nada a ver com isso. Foi só invenção do homem, mentira, calúnia. Mas quando você assumiu, você fez, não foi Deus que permitiu a perseguição. Foi você que plantou e colheu. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Mas mesmo uma vez nós fazemos tantas coisas erradas e colocamos a culpa em quem? Em Deus. Assume. A nossa missão é uma missão árdua, porque nós vamos ter opositores. Tenha isso em mente. Segunda coisa, segundo o versículo 16, né? Sejam prudentes, porque é interessante que ele coloca aqui, ele coloca assim, sede, portanto, prudentes como as serpentes. Não é isso que ele coloca aqui? Então,
Então, diante dessa perseguição, diante dos opositores, então, falou, sejam prudentes, ou melhor, tenham sabedoria e cautela. A prudência e a sabedoria, Jesus nos instrui a sermos prudentes como a serpente, o que significa ser sábios e astutos em nossas ações e decisões. Olha só, sábios e astutos em nossas ações e decisões. Essa atenção que Jesus está buscando aqui, mostra uma coisa muito clara. A palavra prudente aqui aponta para inteligência, esperteza, sabedoria, cautela, assim como a serpente, em todas essas características que trazem a ela mais segurança para escapar dos seus predadores, os liderados também devem buscar essa característica de prudência, para que ela consiga, de uma forma justa, verdadeira e santa, escapar dos seus opositores. Então ele coloca aqui, seja sábio e prudente. Ou melhor dizendo, em suas decisões e ações, considerando as consequências e os possíveis resultados. Por meus irmãos, às vezes tem tantas coisas que acontecem conosco, e às vezes tem nos faltado justamente prudência. Às vezes nós realizamos coisas, erramos, porque nos faltou prudência, porque nos faltou cautela, às vezes nos faltou paciência, e aí queremos acelerar algumas coisas, aí por causa disso nós agimos precipitadamente, e depois nós descobrimos que erramos. E aí o que vai acontecer a partir daí, meus irmãos? Nós vamos colher o fruto e resultado da nossa falta de prudência. Então, meus irmãos, a nossa missão como igreja, ao mesmo tempo que nós temos que ser prudentes e sábios, porque, meus irmãos, lá na frente, nós podemos tornar a nossa missão mais difícil ainda. Então, se nós agirmos como a serpente, que ela é astuta, ela tem a capacidade de fugir dos seus predadores, assim também nós podemos fazer isso de forma justa, não de forma injusta, porque a forma injusta não condiz com o cristão, né? Eu conheci um irmão que ele participava de uma empresa, e ele ficou sabendo que ele tinha o direito de receber um valor lá, só que foi adquirido de forma injusta. E ali da empresa, ele era o único que não recebia aquele valor, porque ele assinou que ele não queria, porque aquele valor era um valor injusto, não era o dinheiro dele, e ele então recusou. Os outros todos quiseram, ele não. Você está entendendo o que é prudente? O discípulo, a igreja do Senhor, tem que agir com sabedoria e com prudência. Aí, às vezes, mesmo diante de muitas coisas que você tem feito, coloque o seu coração, Senhor, me perdoa se eu não tenho agido com prudência. Senhor, me dê sabedoria. A palavra diz, se te falta sabedoria, busca a Deus. Ele vai te dar. Porque, meus irmãos, se nós agirmos corretamente, nós já vamos ter os opositores, mas se nós agirmos de uma forma não sábia, e não agirmos com prudência, com cautela, com esperteza santa, porque, meus irmãos, vocês já viram o crente maquinar o mal? Você já viu? Sim ou não? Sim ou não? Infelizmente já, não era para ser assim. Nós, como igreja, não estamos aqui para maquinar o mal, porque a nossa missão aqui é para o bem, é para um bem maior, é para a salvação das pessoas, e não para prejudicar as pessoas. E às vezes, meus irmãos, eu já vi situações onde liderança da igreja se reunindo para prejudicar um irmãozinho. Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. Isso não tem nada de igreja, não tem nada de Deus. Nós precisamos ser prudentes, porque nós temos o nome a zelar.
Nós temos o nome de Cristo, o nome do Senhor. Somos filhos, amém? Então, objetivo prático: seja sábio e prudente em suas decisões e ações, considerando as consequências possíveis dos seus possíveis resultados. Então, temos consciência disso. Terceira coisa, ele fala para sermos prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E aí vem uma coisa interessante, meus irmãos. Não perca a essência do Senhor em você. Sabe por quê? Estamos vivendo um tempo onde o mundo tem nos contaminado para o mal. Se você liga a televisão, se você assiste um filme, o filme está degrenindo a família, o filme está degrenindo o casamento. Você está assistindo algum filme lá, inclusive agora parou, mas teve uma época que os filmes, novelas, qualquer seriado era em cima de uma agenda de um grupo de homossexuais. Então tinha Batman e tinha lá o Batman gay ou a mulher Batman lésbica. E N situações vocês vão ver isso, porque sutilmente o diabo tem corrompido a nossa mente, os nossos valores, os nossos princípios. Sutilmente. Você já passou por uma situação que você está assistindo, às vezes, um filme, uma novela, aí você sabe que o cara é casado, a pessoa é casada, ela está sofrendo o casamento dela, dessa pessoa está sofrendo o casamento, aí ela conhece outra pessoa e você começa a torcer para o outro casamento, você está torcendo para o homem trair a sua mulher com outra mulher, porque o filme vai te levar a você fazer isso. E você está ali torcendo para que ele faça coisa errada. Isso é o quê? Meus irmãos, é falta de maturidade em relação da nossa pureza. O diabo está deturpando a nossa pureza da palavra. E você está ali torcendo, tomara que traia mesmo. Ele merece, ela merece isso. Não tem nada de Deus nisso. Isso é tudo diabólico. Tudo diabo. E você está ali inserido nas coisas do diabo. Não. Como igreja nós temos que ser simples, puros. Mantenha a essência, inocência e pureza. Jesus também nos instrui a ser simples como as pombas, que significa ser inocente e puro em nossas intenções e ações. Puro e inocente nas nossas intenções e ações. Meus irmãos, é assustador quando você depara com um filho de Deus, com um irmão que se diz que é igreja, e de repente ele quer vender alguma coisa para você, e ele tira vantagem de você, porque ele está vendendo, ele está tirando vantagem de você. Em vez de ele usar a sua pureza, as suas intenções e ações para o bem, ele esquece a pureza e vai para o mal. Isso não é de Deus. Isso é da carne, do pecado. Jesus segue dizendo que eles devem ser simples. A palavra simples aqui aponta para sem maldade, puro, livre de malícia. É possível hoje um jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. É possível hoje um jovem guardar puro o seu caminho? Sim ou não? Sim ou não? Sim, segundo a palavra do Senhor lá no Salmo, fala que se o jovem guardar a sua palavra, ele pode guardar-se puro. A palavra do Senhor, ela leva a nossa vida na pureza. Como pode guardar puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra, está no Salmo. Salmo 119. Ah, vamos ver lá? Depois eu estou falando aí. Salmo 119, vamos ver lá.
Já inicia o Salmo 119, diz assim: bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, e andam nos seus caminhos. Agora, lá no versículo 9, 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. Ele responde: observando-o segundo a sua palavra. Estão entendendo, meus irmãos? O mundo fala que não existe pureza mais. A palavra está dizendo que tem. Se você buscar na palavra, ela te leva a Deus e Deus nos purifica de todo pecado. Amém? Abre para mim lá em Tito 1,15. Olha como é que esse texto aqui é forte. Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Então vamos colocar aqui uma pessoa que é crente. Ó, ela é crente. Ó. Todas as coisas são puras para os puros. Então aquele que é igreja, que é discípulo do Senhor, tudo para ele, não tem malícia. É pureza. Isso é muito sério, meus irmãos. Só vou citar aqui um exemplo. Uma vez nós tivemos uma aula com um pastor que participava das traduções da Bíblia. O Salmo 23, tem uma versão que fala assim, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala assim, o teu cajado me consola. Mas nas versões mais antigas fala, a tua vara me consola. Vocês já viram essa versão? A tua vara me consola. Você sabe por que mudaram para bordão? É a mesma coisa, só que mudaram por causa da malícia. Olha como que o diabo é sujo. Então, meus irmãos, todas as coisas são puras para os puros, aqueles que estão buscando na palavra. Está buscando a pureza. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja contaminados e infiéis e impuros. E aí não sabe por que Deus não abençoa. E aí não entende por que às vezes o Senhor não usa, porque, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos uma missão, e nossa missão ela é árdua, mas eu tenho que corresponder a essa missão, eu tenho que buscar ser simples, como a pomba. Como é triste às vezes nós olharmos pessoas dentro da igreja, perdidos na malícia. 1 Coríntios 14, 20. 1 Coríntios 14, 20 fala assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede crianças quanto ao juízo. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Mas na malícia, criança. Na malícia, sede crianças. No juízo, homens amadurecidos. Isso é um cristão, isso é igreja. O outro texto aqui, Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Últimos capítulos de Romanos. Romanos 16, 19. Fala assim: quanto a vossa obediência é conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, em que sejais sábios no bem, mas simples para o mal. Sábios para o bem, simples para o mal. Então, isso mesmo, o que eu estou colocando aqui o mundo lá fora nega isso. O mundo lá fora fala de malícia, fala de maldade, fala de coisas impuras, fala de pecado. O Senhor fala de coisas puras. E a nossa fonte, ela não pode ser misturada. Se ela é doce, ela é doce. Se ela é salgada, ela não pode ser misturada. Porque ela estraga a fonte. Então, o objetivo prático de sermos simples: mantenha a inocência e a pureza nas suas intenções e ações, evitando a malícia e a manipulação.
Como é triste mesmo nós olharmos dentro da igreja, as pessoas manipulando, as pessoas conduzindo, isso não é nada de Deus, e usando o nome de Deus em vão. Não, a missão nossa, nós sermos simples como a pomba, vai exigir de mim e de você pureza das nossas intenções, das nossas ações. Por que a palavra de Deus fala assim, que é da boca dos pequeninos saem o verdadeiro louvor? Aquele que não se comportar como uma criança, não entrará no reino de Deus. Não está falando para nós voltarmos, está falando para você buscar a pureza, a inocência, sem a qual ninguém verá a Deus. Pureza. Amém? Último conselho. A retidão deverá ser combinada com a prudência. Então tem que ter uma pessoa correta e prudente. Então o equilíbrio, buscar aí um equilíbrio. No versículo nos ensina que encontrar o equilíbrio entre prudência e inocência, evitando a astúcia sem princípios e ingenuidade sem discernimento. Então, às vezes mesmo tem pessoas que usam astúcia sem princípios, e aí ele peca, ou ele usa a ingenuidade sem discernimento, peca também. Então, eu e você somos levados a buscar o equilíbrio entre a prudência e a inocência. Eu tenho que ser inocente, mas não ao ponto de deixar sermos levados, não, eu tenho que exercer minha autoridade. Porque Jesus faz uma conexão da pureza da pomba com a esperteza da serpente. Se considerarmos a esperteza sozinho, não teríamos na vida dos liderados em um andar correto, ou seja, eles aplicariam qualquer meio, até os meios errados, para escapar das dificuldades. Então assim, se eu falar assim, olha, vamos ser espertos, aí eu vou usar a esperteza de forma errada. E aí que está a questão, eu não posso simplesmente ser só esperto, eu tenho que buscar a prudência. Porque nós andamos no caminho de retidão. A palavra de Deus fala que o caminho do Senhor é um caminho reto. Quem andar por ele será salvo. Quando Jesus acrescenta a pureza da pomba como algo a ser buscado, está colocando aos seus liderados que a retidão deveria ser combinado com a prudência, para que o trabalho fosse feito corretamente. Retidão e prudência são base para escapar das dificuldades de forma digna. Eles não poderiam ser também somente puros, como a pomba, pois, como ela, seriam presas fáceis diante dos concorrentes. Então, prudência e inocência. Devem combinar esses dois. Objetivo prático. Encontre o equilíbrio entre prudência e inocência, evitando o extremo e os excessos. Então, eu e você, meus irmãos, nós precisamos buscar a pureza, a inocência, mas dentro da prudência. Amém? Principalmente os jovens e os adolescentes. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para vocês. Só busca na pureza do Senhor, que Ele vai honrar vocês. Amém? Feche os seus olhos. Qual que é o seu coração